Fala, família promessista! Estamos juntos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Que você possa acompanhar com a gente aí. Coloque de onde você está falando, que é para a gente poder conversar aqui hoje sobre um assunto sério, muito sério, né? Todo mundo tem que aprender, né não, Cláudio? Todo mundo tem que Estamos aqui com o aprender. Cláudio, estamos aqui com o Júnior. Aí, Aí, Júnior, pastor. grande Mike. E aí nós vamos hoje conversar aqui sobre escola bíblica, a importância dela, os professores, o aluno, sabe? Nós precisamos realmente falar um pouco sobre a importância da escola bíblica, sobre os desafios da escola bíblica, desafio para os professores, é também um desafio para os alunos, né? Poderem entender o propósito, a importância da escola bíblica para eles, para a vida cristã, para o crescimento, maturidade. Olha quantas coisas a gente tem para podermos falar aqui que estão relacionadas com a escola bíblica, que às vezes a gente negligencia por causa do horário, por causa do momento, do professor, e, enfim, por causa da classe às vezes. E nós vamos aqui hoje, nesse sentido, caminharmos para entendermos sobre esses desafios que a escola bíblica tem para poder quebrarmos isso, né? Estamos vindo aqui de uma sequência após um encontro, né, de professores de escola bíblica. Então, estamos aqui com o conteúdo fresquinho na memória e foi bom, não foi? Foi muito bom. Quem não foi? Quem não foi, perdeu. não perdeu. Quem não foi, perdeu. Foi muito bom. É isso Mas vai aí. ter outra oportunidade, se Deus quiser. Vai, né? Vai sim. E aí, qual a importância da escola bíblica? Bem, para mim, é a base. Porque na escola bíblica, o aluno ele pode interagir, ele pode ouvir, ele pode falar um pouquinho. Ele tem... Na pregação é diferente, né? É. Você tem ali meia hora, 40 minutos, talvez, mas na escola bíblica ele fica uma hora ouvindo um tema que é todo destrinchado ali, trabalhado, muito bem trabalhado, e para mim é a base, né? O crente que tem escola bíblica, eu acho que ele é mais forte. E aí, o que vocês mandam aí? É uma base onde ele pode alinhar, adquirir talvez, né? Ou, em alguns casos, alinhar o que ele diz, o que ele tem como uma cosmovisão, né? Ali que ele vai começar, a sua formação vai começar a desenvolver nessa parte intelectual, adquirir um determinado conhecimento. Também para ser capaz de defender aquilo que ele crê, que é muito importante. O ponto crucial que eu acho da escola bíblica, além do aprendizado, que é muito bom, que nós temos muitos conteúdos bons, é a interação do professor com a igreja, né? Meio que o professor vira um aluno, e ali você passa a conhecer a peculiaridade de cada um, de cada aluno, de cada pessoa, de cada membro da igreja. Esse é o melhor termômetro para você conhecer uma igreja, é através da escola bíblica. Porque através da escola bíblica, do debate, é que nós conseguimos identificar qual o ponto de vista desse irmão, qual o ponto de vista desse, qual o entendimento desse, de qual doutrina ele veio, quais os pontos bíblicos que ele mais entende. Então, eu acredito que a escola bíblica traz isso para a gente, essa possibilidade de conhecer. Para quem está passando, né, mais como aprendizado, para você conhecer a totalidade da igreja, e para quem está recebendo o estudo, ter uma visão ampla sobre o nosso conhecimento doutrinário. É importante demais, cara. A nossa escola bíblica é perfeita. Mas vocês acham que nessa importância, essa importância que a escola bíblica tem para a vida cristã, né? Porque acho que a meta da escola bíblica é atingir a vida cristã, né? O cara ser mudado, ser transformado pelo entendimento, pelo conhecimento. Mas a escola bíblica ela é muito tratada mais enfaticamente aquela classe maior da nave, né? Onde está ali as pessoas mais maduras, com mais tempo de igreja, com mais conhecimento, já passou pelo batismo, né? Mas a escola bíblica ela é mais abrangente do que isso, né? Muito mais. A escola bíblica, a gente precisa pensar que uma escola secular, ela se preocupa em formar o aluno na vida profissional dele, né? Mas a escola bíblica ela tem uma preocupação da formação integral do aluno. É espiritual, entendeu? Ela quer que o aluno cresça na graça, no conhecimento. Ela se preocupa ou deveria se preocupar, né? Se o aluno está com um problema em casa, né? Parte psicológica também, ou até mesmo financeiro, né? Aí você tem um aluno que não pode vir, como você pode buscar esse aluno, né? Não pode facilitar Isso. para que ele chegue nessa escola, para que tenha acesso a esse conteúdo. Né? Isso aí você às vezes tem custo, você tem... Uma escola bíblica nesse nível, ela tem a preocupação com a formação integral, não é diferente da escola.
comum. E de você passar também para as pessoas. Ah, ele não teve hoje. Aí você ligar para a pessoa, procurar saber, mandar uma mensagem. Pô, senti sua falta na escola bíblica. E às vezes ele não é nem no teu grupo, como o pastor Jefferson falou da nave, ou seja, as salas separadas ali, mas você percebeu que aquela pessoa não teve na igreja. Eu senti falta de você na igreja e tudo mais. Você mostra para a pessoa uma preocupação, e aí bate no ponto que o pastor falou. De repente a pessoa está com uma dificuldade, ou tanto espiritual, ou emocional, e aí partimos também para a financeira. Ah, não fui. Quando você mostra interesse pela pessoa. Pô, mas eu nem sabia que esse cara me notava na igreja. Aconteceu muito isso comigo. E, pô, caramba, que legal. Então eu vou me abrir com esse cara. E você começa a ter intimidade com a pessoa a ponto de você descobrir as dificuldades que ela tem. Acaba que o professor, nesse caso, ele parte, ele vai mais a fundo, né? Nessa Igual o professor comum. Ele não é só um professor, ele não está ali só para aplicar uma matéria. Isso. Ele é um discipulador. Isso. Ele é um conselheiro, então ele vai tentar, ali, da melhor forma bíblica, arrumar essas questões, vai trazer o entender a cabeça do aluno, né? Isso, entender aquela situação. Então vocês estão me dizendo aqui que existe um pastorado na escola bíblica. Com certeza. Existe uma responsabilidade com os alunos. O professor não é aquele cara que vai só lá para passar a lição. Não. Ele é um cara responsável pelos alunos. Eu acredito que pela frequência, né? Acredito que mais do que o papel, né? Esse modelo, talvez... Porque, realmente, quando você pensa em escola bíblica e você resgata históricos, você vai ver que o professor, muitas vezes, ele é isso mesmo, um cara que vai ali só para passar a lição, fala, o pessoal ouve e acabou. Acabou, não tem vínculo nenhum. Mas a dinâmica hoje, ela é completamente diferente. A igreja hoje, ela pede uma dinâmica completamente diferente. Ela pede vida na vida. Mas será que é porque o professor não está enxergando a escola bíblica como um ministério? Pode ser. Sim. Porque é um ministério. O ministério é um ensino. O ministério de ensino é um ministério. Muitas igrejas você tem ali a figura do professor como aquele que tiver. O cara que está lá. O cara que está disponível. Que está disponível. Ele pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser até um irmão, né? Mas ele é o que está disponível para chegar lá e poder passar a lição para os outros irmãos que estão lá. Mas realmente é uma visão diferente, porque a ideia que a gente tem é que é o cara que vai lá só para passar o tema da lição, que já está predeterminada a lição. Né? Em alguns casos, você vê até que o professor não estudou a lição como deveria, né? Não preparou a lição. Não foi a fundo, né, pastor? Não é? E aí, às vezes, ele fica ali superficialmente naquele tema e não se aprofunda no tema, né? No ponto crucial. É porque nós temos que quebrar uma visão de que a escola bíblica é isso, né? É o professor e o aluno. Não, é um companheirismo. O professor hoje de escola bíblica, ele tem que entender que, na verdade, ele está discipulando alguém. Uhum. E ele não só discipula a pessoa em 1 hora de escola bíblica durante o sábado. Ele tem que demonstrar um carinho, um amor e realmente a empatia. Cara, eu quero que essa pessoa tenha uma vida devocional, eu quero que ela chore, eu quero que ela leia, eu quero que ela entenda verdadeiramente o que é ter uma comunhão com Deus. Como que eu vou conseguir isso, Júnior? Não vou conseguir isso em 1 hora de escola bíblica. Uhum. Então, nós não podemos pegar aquele cara que ele vai na igreja e passa 1 hora de escola bíblica para a pessoa e depois ele, durante a semana, nem fala no grupo da igreja. Não existe isso. Tem que pegar uma pessoa que está inteirada com a igreja, que ele saiba, a irmã foi internada, vamos orar pela irmã, o filho de fulano está passando por tal dificuldade. E aí você mostra para as pessoas, você não só como professor, mas como discipulador, que você está preocupado com os membros da igreja. E aí você vai criar nas pessoas um interesse, um desperte. Você vai... porque, cara, esse cara... Por que ele está agindo assim? Ele está se preocupando com a gente. E é isso que você tem que mostrar para as pessoas, porque realmente é isso que nós, como discipulador, temos que mostrar para as pessoas. Não é só ser professor de escola bíblica por 1 hora. É ser discipulador durante 30 dias, 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário para que aquela pessoa crie uma raiz. Depois que ela criou uma raiz, ela vai ser abençoador de outras vidas. E é isso que a gente tem que implantar de uma forma sistemática nas nossas lições bíblicas. São pessoas que verdadeiramente estejam inteiradas com a igreja. Não é aquele cara que é só a figura do eu vou passar a lição, vou para casa, ninguém tem acesso mais a mim. Isso não gera mais... Acabou, sabe? Eu acho que isso não gera mais curiosidade nas pessoas. O que gera curiosidade na pessoa é eu me colocar no seu lugar,
E aí sim, pô, esse cara tá entendendo Não é a o minha professor vida. que aponta o defeito ou aproveita a lição Isso, para pra falar, poder expor, né? mexer na ferida, né? Eu Não. gosto muito da É ideia. o professor que facilita, que ajuda e que fala o caminho é esse aqui. Por isso que a lição tem aplicação. Sim. Às vezes as pessoas pegam uma lição que é muito bem montada, que é muito bem estruturada, mas ela não percebe que ali você tem o início, o meio, ele é muito bem estruturado. E no final você tem uma aplicação, essa aplicação é para ser usada. E às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. Aí eu acho que se você pegar uma lição dessa e for aplicar nos detalhes, nunca vai dar tempo, porque ela vai te oferecer. Uma lição como ontem, por exemplo, ela te oferecia muitas coisas. Eu fiquei parado ali só naqueles versículos, porque você pega as palavras ali, vai trabalhando, e a galera comenta, você vai embora. E no final você oferecer esperança para o aluno, né? Falar, gente, se tua vida está assim, dá para mudar a partir de agora. Só que a gente, às vezes, um pensamento mais antigo é você marretar a pessoa, O pecado, né? o pecado, A dificuldade. Nem humilhar, sempre é né? o pecado, mas uma dificuldade que o Aham. irmão tem, você Não vai é. usar. Não, a escola visão- bíblica não é não é para a visão isso. de Jesus, né? A escola Eu gosto bíblica é para muito- levar, né? Eu gosto muito da ideia de você pensar justamente essa questão de integração de escola bíblica extra-igreja. Eu li um livro que ele falava muito disso. Fala, cara, por que você não pode simplesmente reunir com um camarada da tua classe ali, com uma finalidade de gerar um discipulado, e você, sei lá, sai para tomar um café com o cara e você conversa com o cara. Essa ideia de você ensinar algo para alguém, não necessariamente você precisa estar com um livro na mão, naquela toda formalidade, não. É o seu exemplo no dia a dia, O né? exemplo no Sua dia a dia. convivência. E, sinceramente, a gente tem vivido muito isso, essa integração. Eu posso falar que eu cresci muito convivendo com eles, porque é uma coisa assim, o Júnior ele não está acessível para mim somente na igreja, não. Mensagem no WhatsApp, a gente ora junto, a gente tem uma reunião de oração junto, então isso gerou uma certa afinidade. Então, eu aprendo muito com ele, acredito que ele também, em algum momento, deve aprender alguma coisa comigo, sabe? Então, isso gera vida na vida. Ele sabe coisas da minha vida que, cara, eu preciso Consolidação, realmente... né? Uma consolidação. Então, assim, por que você não trazer isso extra-igreja? Por que você não fortalecer essa ideia? Sabe? Sai com o cara, toma um café com o cara, conversa com ele, procura entender o que ele pensa, que talvez seja uma ferramenta muito boa para você alcançar níveis de percepção da vida do cara que você E não família, vai né, conseguir. Mike? A gente também consegue alcançar as famílias. A gente Você integra tudo, né? Isso, quando a gente começou a nossa relação com igreja, e eu falei assim, cara, eu vou colar no Mike. Eu colei no Mike e a gente começou a ter uma relação extra-igreja. E a gente já começou a ter uma relação extra-familiar, ou seja, eu já conhecia a família do Mike, o Mike já conheceu minha família, nós já fomos na casa um do outro e vamos direto. Isso vai criando, ou seja, não passou só de... Porque lá em Piedade eu estou como aluno, o Mike está como professor, eu estou como auxiliar, mas eu aprendo muita coisa. O Mike já está avançado, então eu tenho aprendido muita coisa. Então você vai vendo que isso não é só uma relação naquele momento. As ideias que nós temos é o seguinte, ó, cara, durante a semana, aquela pessoa que não foi na escola bíblica, passa para ela um WhatsApp, ó, irmão, a próxima lição, irmão, é tal, é essa, ó, tem essa passagem bíblica, você tem 10 minutinhos, tem como abrir tua Bíblia aí, vamos ler junto, pelo telefone. A pessoa vai dizer, caramba, por que esse cara me ligou? Né? O interesse, porque você tem que mostrar o interesse pela pessoa. Aí você descobre por que ela não tá aí. Isso, de repente, você conversando com aquela pessoa, porque, cara, quando eu cheguei na igreja, assim, eu olhei o Mike e falei, pô, o Mike é um super cara, porque inteligente, dinâmico e tal. Quando eu fui me aproximando dele, eu falei, caramba, a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar, cara. Agora acho que na lição lá de Piedade vai encher de menina lá querendo saber do como Mike, é que né? é a aula do Mike, vai receber o WhatsApp do Mike. Fala dele. Não, nós estamos orando para você ficar solteiro para ninguém te atrapalhar. Não, tá repreendido. Estou trabalhando no empreendimento, espero que dê certo. Estou fazendo investimento, né? A gente está trazendo uma grande responsabilidade agora, sim, né? Para a escola bíblica, né? Com essa fala nossa aqui. Você está falando do Mike não, né? Não é que não. Estou falando porque se o professor tradicional, ele tem esse perfil que você comentou no princípio. Eu vou lá e eu não gosto da expressão passar a lição. Ele lê a lição, na verdade. A maioria das vezes a gente faz isso, né? A gente lê a lição, a gente não é uma crítica aqui a quem faz isso. Não. Porque talvez é falta de instrução, né? Sim. Talvez é falta de orientação, um treinamento como houve, né? Sim. Eu acho que nesse princípio aí, a gente precisa pensar o seguinte, falta capacitação, né? E nós estamos procurando oferecer isso, a capacitação para quem quer, quem se interessa, né?
Mas a questão é a tradição, né? Quem é o professor? O professor é o cara que estudou a lição, ele não precisa ser um teólogo, não precisa fazer 4 anos de teologia, ele precisa entender o que ele vai passar. Se ele estudou a lição e pegou todas as ferramentas possíveis, nós temos no YouTube, nós temos uns vídeos aí da nossa igreja, nós temos ferramentas, dicas, temos tudo. No né? site da igreja tem lá as dicas, né? Tem um quebra-gelo, tem uma dinâmica, alguma lá, coisa. Cara. E hoje... E agora a gente vai ter no grupo, né? Mais coisa. O professor é o cara que conheceu profundamente aquela lição. Aquela lição. Ele foi para lá, para quê? Para começar a fomentar e falar assim, olha, gente, o ponto é esse. E aí, o que você faria no lugar de Paulo? Né? Vamos pensar que você está preso. Paulo está preso, né? Será que você ficaria desanimado? Eu não escreveria nada? Paulo não. Paulo ele falou, não, já que eu estou preso, eu vou escrever. Olha o pensamento. E a gente pensar que na história da igreja, toda essa formação, tudo que a gente vê hoje, né, olhando para a história, é de nível intelectual. Então, a igreja ela cresce com base no entendimento intelectual, no envolvimento intelectual das pessoas com as escrituras. Então, na minha visão, eu acredito muito, o cara quer ser professor de escola bíblica, a gente precisa desmistificar isso. Beleza, às vezes a gente tem uma igreja que tem poucos recursos, tem pouca mão de obra, a gente até aceita, é ok, o cara treina e ele fica bom para passar uma lição. Mas enxergar isso como um ministério, porque se você ensina, você precisa entender a responsabilidade daquilo. E é um pré-requisito que o cara estude. Ele tem uma vida, né, Mike? Ele tenha uma vida. O cara ele precisa estudar. Um cara que quer passar lição, que quer estar ali ensinando outras vidas, ele precisa ter a responsabilidade de estudar. E eu costumo dizer o seguinte, você quer saber se você tem uma vocação para poder passar estudo bíblico? Observa a sua vida devocional. Você é um cara que lê, você é um cara que pesquisa, você é um cara que estuda, que investe em comentários bíblicos? Isso é fundamental. Isso. Por que você estaria investindo nessas questões se não fosse para poder aplicar na vida da igreja? Não faz sentido. Se você não aplica... não faz sentido você adquirir conhecimento para si e morrer com aquilo, né? Não faz. Então, assim, o professor, ele precisa, e isso é uma coisa que precisa entrar na nossa cabeça, precisa estudar. Se a gente não tem essa predisposição de estudo, né, de pesquisa, no lugar de eu prejudicar um irmão, né, é mais fácil falar assim, gente, estou jogando a toalha porque realmente eu acredito que não seja a minha vocação. Eu acho que talvez o meu ministério seja dançar, e eu vou dançar. E eu deixo para quem gosta de dar aula, ou então quem tem essa vocação, aplicar isso. Porque sim. É muito mais saudável para a igreja você ter uma pessoa trabalhando no que ela se identifica, né, do que ela fazendo. E que ela tem habilidade, né? Isso. As pessoas certas. Porque facilita o trabalho do camarada. É uma coisa que flui naturalmente. Deus já deu, né? Porque você... É a visão ministerial, né? Visão ministerial. Porque você passar um estudo bíblico, principalmente da nossa lição bíblica, que vem carregada de muito conhecimento e profundidade, não é só você passar a lição, é você fazer com que aquela pessoa entenda a lição. E, cara, e muitas das vezes isso é difícil, porque, como o pastor Jefferson falou, na nave são 50 pessoas ali, 100. Aí é mais difícil. É mais difícil, porque se você imagina uma nave com 50 pessoas, cada um quiser fazer um comentário de 1 minuto. Não dá. Dá 50 minutos, perdemos a escola bíblica. A escola bíblica. Então, o que eu acredito, a base da igreja, ela tem que ser sólida através do conhecimento. Mas o conhecimento não vai vir através de uma pessoa que não tem uma vida devocional durante a semana. Não adianta você não ter uma vida devocional durante a semana, ter um encontro com Deus, uma conversa com Deus. Orar pelos alunos. Orar pelos alunos, mandar um WhatsApp, falar, e aí, cara, como é que você está? Vai ter milagre no sábado. Isso, né? não vai ter comunhão com o Espírito Santo. É impossível eu chegar para o Mike e falar assim no sábado, Mike, se alegra com o Espírito Santo, cara, Deus está aqui, Deus é bom. E durante a semana o Mike teve problema que ele não pôde nem me ligar para contar comigo porque eu não sou acessível, não existe. Essa percepção tem que ser jogada por terra, porque as pessoas têm que entender, cara, que a comunhão com o Espírito Santo, ela só vem através de uma comunhão entre mim e você. Não existe comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão.
Não existe comunhão, eu não tenho como falar com Deus se eu não consigo nem falar com você, não consigo ter acesso a você. Então as pessoas têm que cair na visão do seguinte, cara, eu só vou conseguir um acesso a Deus se eu tiver uma comunhão com meu irmão. E como é que vem essa comunhão? Através do ensino bíblico, fortalecendo. E pensando aqui numa visão até mais pastoral, né? Você facilita o trabalho do pastor também. Porque é mais uma pessoa com contato com o membro, ajudando talvez ao crescimento, à maturidade, ao discipulado de uma pessoa, e facilita esse processo do pastor, porque às vezes a gente joga esse peso de Essa acompanhamento, responsa, né? essa responsabilidade de discipular alguém, de cuidar de alguém, O pastor, né? de alguém que é problemático, né? E aí ele não já se batizou, já passou pelo doutrinal, mas o cara não mudou, o cara não entendeu. E aí ele está lá, às vezes nem vai na escola bíblica. Mas aí você tem um professor que acompanha o aluno, que está ali junto e fala, poxa, cara, eu queria que você estivesse lá na classe, seria bom que você chegasse no horário, a gente está tratando sobre temas. Aí é claro que vai envolver outras coisas, uma escola bíblica dinâmica, uma aula dinâmica, uma outra pegada. O cara chega lá tem que ter... Mas aí Ele tá se você faz, você como professor, ainda além de usar as ferramentas que você falou, para fazer um dinamismo melhor, para fazer um desenvolvimento melhor, e você faz o acompanhamento pessoal do aluno, vai atrás dele, você também ajuda a parte do pastor, porque talvez o pastor esteja tentando e o pastor não consegue. Não tem acesso, né, pastor? Porque é ou não tem difícil, é acesso, ou a praticamente pessoa impossível. tem Não tem uma dificuldade. confiança. Não, E aí, de repente, vem uma outra pessoa que pertence à igreja, que só porque ele dá aula bíblica, que ninguém talvez valorize, mas passe agora a entender melhor. E aí, pô, o menino tá mandando mensagem para mim. Pô, eu vou lá ver qual que é. Aí chega lá, encontra uma escola bíblica totalmente diferente, renovada, ele participa, é participativa, né? E ele sai ali, creemos, né, nisso, que ele saia dali impactado e já no início de uma mudança de verdade. Eu acredito muito que o conhecimento que a escola bíblica ela transmite, ela vai ajudar o aluno a construir uma vida devocional. Por quê? A gente pensa assim, beleza, o cara ele tem problema com escola bíblica, mas a gente precisa olhar, por que esse cara tem problema com escola bíblica? Às vezes a gente cai numa questão, por exemplo, quando você trata de um adolescente. Se o adolescente ele não é aplicado nas escrituras, ele não tem um interesse, a gente precisa olhar para o lar do cara e ver, cara, o que está acontecendo aqui? Será que ele não está vendo nos pais esse espelho, esse exemplo? Né? Como é que é a casa dele? Como é que é a casa dele? A gente vê assim, o cara ele tem problema com devocional. Né? Mas a gente vê que isso é um problema mais profundo, porque a família dele tem um problema com devocional, então não tem como. Ainda mais quando se trata do adolescente. E como é que você vai tratar isso em 1 hora de escola bíblica? Não tem como. É por isso a importância da vida na vida. Eu estava até pensando assim, a lição ali do sábado, ela serve como uma fogueira, algo que você está acendendo ali para você alimentar ao longo da semana. E esse, de fato, deveria ser o nosso pensamento, né? Alimentar aquilo, porque tem o cara que ele quer, muitas vezes, ter uma vida devocional melhor, mas tem fator família que a gente sabe, implica diretamente, né? E isso precisa ser tratado. Então, é um problema muito mais profundo do que a sala de aula. É família, e você precisa tratar tudo aquilo. E, às vezes, uma igreja que tem 50, 100 membros, um pastor ele não vai dar conta disso, então ele precisa de gente que esteja caminhando na mesma direção dele. E é o que eu sempre falo. O pastor ele precisa deixar para a igreja qual o objetivo dele, qual o seu objetivo ministerial, pastor. É esse. Beleza, então os seus líderes, eles precisam entender para caminhar na mesma direção. O Ministério de Criança precisa caminhar na direção que o pastor quer, o Ministério de Ensino caminhando, o Ministério de Louvor caminhando, porque senão vira um jogo de bate-cabeça. O pastor está indo para uma direção, está todo mundo fazendo o que quer, e isso não gera crescimento, isso não gera discipulado. Pelo contrário, gera muitas dificuldades. Então, eu acredito que é você ter uma liderança alinhada, uma liderança comprometida, porque, assim, eu sempre costumo dizer que a gente tem muitos diáconos, isso não é um problema, eu não vejo isso como um problema, a gente tem muitos diáconos que gostam de pregar, né? E gostam de ensinar e tudo mais, mas, biblicamente, o papel do diácono ali é uma visita, é um estudo, são mais questões levar um irmão no hospital. Isso, o diácono tem que gostar de fazer isso, entendeu? E o presbítero, o bispo, o que ele precisa fazer? Ele precisa se dedicar ao ensino das Escrituras e à oração.
É a função dele, é ensinar. Então, se ele tem essas questões e ele aplica isso nos seus liderados, na sua equipe, vamos dizer assim, tem tudo para dar certo, caminha na mesma direção. Trazendo Pessoas no lugar certo. Trazendo Sim, um ponto em as pessoas cima no do lugar que o Mike certo. falou, você pode ser um diácono, um bom diácono, né? Caramba, esse cara é um bom diácono e tal. E quando ele vira um presbítero, ele é acabou com o cara. Acabou com o Porque cara. ele perdeu o foco dele. O foco já tem que começar no início. Você tem que olhar quem é a pessoa. Né? Você tem que estudar você a pessoa. Estevão era um cara que era um diácono, mas era um cara que pregava assim absurdamente. Você está entendendo? Mas isso tudo parte do princípio de que você tem que entender a essência. O pastor Jefferson falou assim, a gente já não deixa só a responsabilidade de cuidar ou de tratar só para o pastor. Não, porque o nosso corpo tem a cabeça, mas a cabeça não consegue lavar o pé. Quem lava o pé é a mão. Então a gente tem que entender que existe um cabeça, existe uma liderança, mas a mão ajuda, a mão lava o pé. Ou seja, vamos ser a mão, vamos ser o pé, vamos ser o apoio. Por quê? O pastor precisa disso. E isso não dá para se construir em 1 hora de escola bíblica. A escola bíblica é só o ponto. É só o ponto. Para os irmãos chegarem alinhados na escola bíblica, com vontade de estudar a escola bíblica, tem que ter todo um trabalho feito durante a semana. Quando acabou o culto de domingo, já começa o trabalho para a próxima escola bíblica. Aí, você tem carona para ir para casa? Quer que eu te leve até a estação? Beleza, vamos comigo. Aí, vamos lanchar na cantina. Não. Tá sem dinheiro? Eu pago a tua, vamos lá, pô. Então, você já começou a construir a escola bíblica do sábado que vem. Vínculo, né? Quando a pessoa olhar lá, fala, quem é o professor? É fulano de tal. Pô, cara, esse cara tá integrado com a igreja, eu vou vir e tal. Já cria nele, desperta, isso é automático. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque eu vivi muito isso. Eu vivi com pessoas que passaram a escola bíblica para mim, que viveram a escola bíblica durante a semana. Então, cara, eu ficava assim, quando acabava o culto de domingo, eu já começava a falar com esse cara no domingo para a gente fazer a escola bíblica do sábado. E isso era mágico, a semana fluía. Quando eu via, eu falei, já sexta-feira, preparação, correndo, muito né? rápido. E aí você fica feliz que vai chegar. É diferente de você não ter uma pessoa que esteja integrado com a igreja passando uma escola bíblica. Isso é tipo que um tiro no pé. Você está botando um cara lá com a imagem de professor e ele não vai atingir o objetivo, que é o que nós estamos aqui debatendo de uma forma construtiva. O objetivo é trazer pessoas, não é botar uma pessoa com figura de professor para ensinar só naquele momento. É para ensinar durante a vida, durante a semana, criar uma relação. Vocês acham que esse rodízio de professor na escola bíblica é legal? Eu nunca achei, em alguns momentos sim, em outros momentos não. Eu nunca gostei dessa ideia de rodízio. Por quê? Às vezes, você tem um professor que se identifica com a classe responde positivamente a fé, as questões tem que ter cuidado com para isso, ele. Né? Exatamente. E aí você tira o camarada que está lá. E aí, automaticamente, a turma definha. Ela perde aquela expectativa. A mesma coisa acontece quando você tem uma pessoa de frente com um projeto muito bom, aquele projeto está dando muitos frutos, aí você precisa tirar. É certeza que aquilo ali vai definhar, porque às vezes o trabalho está bom, ele está gerando resultado, mas por algumas questões você precisa tirar e aquilo ali mingua. Então, particularmente, eu não gosto muito da ideia desse rodízio. Né? Às vezes é necessário, às vezes você vai colocar uma pessoa que ela não vai falar a linguagem daquele público, ela não vai ter sensibilidade para entender a demanda daquele grupo ali e faz necessário trocar. Sim. Né? É saudável você cortar a árvore para ela continue crescendo e dê bons frutos. Podar, né? Podar. Se você cortar a árvore, não vai dar nada. Ela morre, Então, assim, você tira, mas em outro lugar, você precisa ter a ideia de substituir alguém que tem essa sensibilidade. Porque o aluno acaba se apegando ao professor, né? E o que eu acredito em cima do que o Mike falou, assim, do ponto que o Mike falou, é que nós temos discutido bastante isso, é a questão da aula progressiva. É um aluno saber que ele vai ter um começo, um meio e um fim. Não ficar aquele negócio, hoje tratou de um assunto, sábado que vem, mortalidade da alma. Sábado que vem, não sei o quê, uns assuntos desconectos que as pessoas não conseguem pegar. E aí, tipo, sábado que vem é o Mike, sábado que vem é o Júnior, sábado que vem é o outro. Então, não cria nas pessoas uma identidade. A gente tem essa preocupação, né? Eu, por exemplo, foi um pedido da classe. Sim. De estudar abstinência. Foi o pedido, né? E nós fomos 4 aulas na abstinência. 4 aulas, porque
a gente queria que o aluno compreendesse. Foi muito legal essa experiência, não teve problema, todo mundo estava esperando para a gente poder trabalhar. Então, não foi aquela aula corrida, porque isso que você está falando, se você pega um doutrinal, ele é muito grande. Sim. Então, assim, hoje nós temos o pastor maior no doutrinal, que às vezes divide com a Ana, né? Mas eles não têm a preocupação de fechar uma aula em uma hora. Eu falei, não se preocupem com isso. Se tiver que levar uma aula para 3 sábados, 4 sábados, levem ela. E fica só o pastor maior. Se caso precisar trocar, a Ana entra com outra matéria. Top. Mas essa classe é uma classe de quê? Doutrinária. A classe doutrinária. Para quem está chegando. Para quem está chegando. E para quem, às vezes, alguém quer fazer uma reciclagem, entendeu? Aí entra na classe. Interessante. Aí a gente não tem essa preocupação, porque o aluno vai desenvolver bem, vai tirar todas as dúvidas. Isso pode demorar, gente. Não é uma hora, você não resolve isso. Sim. Não resolve. Recentemente, a gente começou uma classe em Piedade de aprofundamento bíblico e teológico. Então, o cara ele vai ter acesso a gente está estudando o ponto doutrinário, mas esmiuçando. Por exemplo, tema Bíblia. A gente vai ver a formação do cânon, como que aconteceu, concílio, inspiração, porque isso é importante para dar uma base boa para o aluno, né? Para ele saber defender a fé dele, para ele entender, porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente coloca muito conteúdo e a pessoa ela não tem uma bagagem para carregar tanto conteúdo assim, então se perde, né? E hoje eu entendo que seja crucial a gente ensinar a galera a defender a própria fé, né? Assim, hoje se você parar, é muito comum hoje se você parar para conversar com uma pessoa, sei lá, com uns 25 anos, se você fizer uma análise, às vezes o cara tem 25 anos com conhecimento bíblico de uma pessoa de 11. Então, assim, está muito desproporcional por conta da bagagem, a forma que é passada, a dinâmica do professor, a dinâmica do aluno, essa integração que acontece vida na vida, que faz o discipulado que impulsiona o cara a crescer. Então, assim, é você entender a dificuldade de cada grupo da igreja. O templo, geralmente, ficam as pessoas mais velhas. É uma visão, é toda uma construção que está ali. Na classe dos jovens, você trabalha esse desenvolvimento talvez de uma forma mais aplicada, com uma linguagem mais despojada. Na classe das crianças, você precisa ensinar essas verdades, para que quando ela chegue numa classe de adolescente, numa classe de jovem, ela não chegue ali completamente perdida. Então, hoje acontece ainda de você colocar, por exemplo, não sei, falar de casamento, família, e o cara não ter uma visão do que é a correta aplicação da família. Ele não sabe, será que realmente o ponto aqui sobre bigamia é errado? Eu não sei defender isso. A demanda de hoje, ela cobra isso da gente. Por que eu não posso ter um relacionamento homoafetivo? Porque eu não posso ter 2 esposas. E muitas vezes, por conta dessa vida na vida, as pessoas não sabem responder. Não sabem defender, né? o ponto. E aí, ela que tem muita acontece? ideia pessoal, mas ela não sabe pegar a Bíblia e defender. Isso. E aí assume assim, não pode porque a Bíblia diz. Tá, pronto, acabou. Me prova que a Bíblia... E aí ele não sabe pode. uma passagem, não sabe onde está um versículo, não sabe onde está escrito o fundamento do contexto. Então, o que o Mike está falando, a gente tem discutido bastante isso, né? Volta e meia, e o Mike quase se agarra. Eu falo assim, Mike, a gente tem que fazer isso. Ele fala, Júnior, a gente vai por esse caminho. Não, mas eu conheço a igreja assim, beleza, mas eu já vivi assim. Então a gente vai juntando as ideias, né, Mike? O nosso escritório é a oficina. Volta e meia ele corre lá para a oficina e a gente vai para a oficina discutir isso. E o Mike vem com as ideias e eu coloco as contra-ideias, porque a gente tem sempre isso. A gente pega muito isso. Ele e Denise, o Mike vem com a ideia, aí eu e Denise faz o papel do contra. Depois eu vou com a ideia e ele, Denise, faz o papel do contra. Então a gente vai se ajudando dessa forma. E a gente consegue entender. Cara, se eu tivesse no pensamento de quem está entendendo, de quem está ouvindo essa lição bíblica, como é que eu iria receber? Aí o Mike começa a falar. E aí eu começo a questionar o Mike. Mas, sabe, questionar ele mesmo, de forma profunda. Então isso vai criar na pessoa uma casca, uma capa para que ela possa se defender. O que nós estamos falando é isso. Nós temos que criar nos nossos alunos, nos nossos companheiros de igreja, casca. Eles têm que ser pessoas que tenham couro para aguentar o que o mundo está querendo colocar dentro das igrejas. E não vai conseguir aguentar isso sem ensino bíblico. Sem discussão bíblica, sem debate bíblico. Tem igreja que não tem debate bíblico, não tem olho no olho.
Ah, pastor Jefferson, eu discordo disso. Mas por que você discorda disso? Porque eu aprendi disso. Cara, você tem que saber do que o teu irmão discorda, do que ele não discorda, do que ele vive, do que ele não vive, para que você não possa entrar num campo que você não vai acessar ele. E isso nós temos que criar na nossa denominação, uma casca, nas pessoas, porque já existe isso. A nossa igreja, você vê, passamos por uma pandemia e a igreja segue caminhando. Tem igrejas aí fora que fecharam, que tinham 200 membros, só tem 20. E a nossa igreja segue caminhando. Por quê? Isso já vem de muito tempo, doutrina, aperfeiçoamento. Só que agora nós estamos falando de doutrina, aperfeiçoamento e vida sobre a vida. Discipulado, durante a semana. É o que vai manter. É o que vai manter o membro. Camarada firme ali. Eu gosto de pensar o seguinte, falando dos jovens, assim, uma experiência mais pessoal, às vezes, e isso implica diretamente o nosso conhecimento bíblico, ou o quanto a gente está aplicado nisso, interfere diretamente. Às vezes, eu quero construir uma família. E construir uma família, você sendo cristão, você sabe que você precisa aplicar as questões bíblicas. Você não constrói uma família segundo o que você acha que vai construir. Você constrói de acordo com o que a Escritura coloca para construir. Então, às vezes, você quer você quer casar, mas você não está preparado para administrar uma família da forma bíblica. Então, como você vai casar? É um precipício. É verdade. Aí você quer ter filho, mas você não tem capacidade de ensinar o básico de Bíblia para o seu filho. E trazendo para o nosso ponto que nós estamos debatendo, você quer ser professor, mas você não tem uma vivência com o aluno. E nem quer se preparar. Não casa, não vai casar, isso não vai casar, isso não casa. É um casamento fadado à falência, ao divórcio. E muitas vezes o cara ele não tem, realmente às vezes não tem recursos, mas às vezes é simplesmente falta de interesse do camarada e de não quer estudar, porque sempre coloca uma pedra ali, eu estou cansado, não dá para estudar, mas às vezes perde 1 hora, né? Aprendendo as dancinhas do TikTok, sabe? Então, e você vai na rede social da igreja, por exemplo, lá tem um bocado de material que você pode tirar dali. Não tem desculpa. Vamos pensar um pouquinho nos tempos, né? Assim, antigamente, quando eu comecei a estudar, né? Quando eu entrei para a igreja, eu sempre gostei muito de pregação, de ensino, né? Então, eu observava muito essas pessoas, né? Para eu fazer um estudo, eu colocava 5, 6 Bíblias em cima da mesa. Traduções diferentes. Isso. Era assim, a mesa era cheia de Bíblia. Pegar um versículo aqui. Hoje em dia, você tem uma Bíblia de estudo. É caro, né? A gente tinha que ter uma Bíblia de estudo. Então, se você não tivesse umas 2 Bíblias de estudo ali... não tem, cara. Aí eu tinha uma Bíblia, outra, e você pegava os comentários, coisas e tal. Hoje em dia, irmão, aqui no celular, no mesmo tempo que você está dando aula, o aluno pode consultar aqui. Então, não é mais uma aula igual antigamente, porque quem tinha todo esse conhecimento era mais o professor. Porque para o aluno buscar essas fontes, ele tinha que comprar a Bíblia, comprar livro, ele tinha que ter um interesse. Se ele não tivesse, ele não pegava. Agora não, agora o cara pega uma opinião formada ali, um pensamento, aí você pegou o pensamento ali, ó. De outra pessoa. É isso aqui que ele está falando, mas você nem estudou direito. É muito raso. Isso é muito perigoso. E você não... Ele vai apresentar, você então não o professor não tem que estar mais preparado. E você não expôs os contratempos, né? Que é o que a gente fala, os contrapontos, desculpa. Os contrapontos, Mike, você vai vir com essa lição, mas... E quando... A gente fala muito disso, quando eu pesquisar lá no celular e ver que fulano de tal que eu admiro tem outra posição. Essa questão ontem, né? Sim. E você pode aproveitar os seus alunos, né? Vamos dizer assim, o Mike está falando do adolescente, né? Você, por exemplo, se você não consegue chegar no adolescente que não está indo na igreja, você pode pegar o adolescente que está indo e falar com ele, me ajuda aí a chegar no outro aluno. Estratégia, né? Você pega ali 2 ou 3 que você tem de confiança, sempre tem uma galera firmeza, né? Chega lá, cara, preciso da ajuda de vocês para chegar em tal pessoa. Eu não estou conseguindo acessar. E é natural, às vezes, você não conseguir acessar. Mas o cara da idade dele vai chegar lá, poxa, vamos para a escola bíblica. Entendeu? É igual você ter uma escola bíblica que os alunos não comentam muito, né? Não comenta, você fica falando sozinho. Mas se você tem um aluno que te ajuda, aproveita ele, cara. Né? E às vezes o professor quer deter tudo. Não, cara, aproveita. O Júnior está comentando ali bastante, eu vou aproveitar. Júnior, me ajuda aí na escola bíblica. Sábado que vem eu vou te dar 2 perguntas para você responder. Isso, e você também é o seguinte, levanta uma polêmica aí para mim, cara. Entendeu? Me ajuda. Depois a gente acerta no final ali da aula.
Isso é saudável, cara. Só que às vezes o professor quer trabalhar sozinho, tendo ferramentas. E às vezes aquele aluno ali que está se colocando, né, nessa posição, né, de ajudar, de questionar, pode ser o próximo aluno. O próximo sabe? professor. O próximo professor. E Pode ele, ser, é. Pode ser o próximo Talvez professor. ele não queira se comprometer, mas não tem problema se ele for um ajudador teu. Mas talvez nasça um professor ali. E às vezes a pessoa só precisa de um e despertar. quantos professores já não perdemos, né? Porque muito. essa visão de que eu passo vocês... Porque tem pessoas que passam a escola bíblica da seguinte forma: eu vou ler, vou interpretar, vou ter revelação, vou entregar e vocês vão só ouvir. Particularmente, quando eu passo a lição, eu respeito quem passa essa lição estilo audiobook, mas como que eu faço, até mesmo para poder exigir um pouco mais do pessoal? Eu parto do princípio de que todo mundo estudou a lição. Eu não posso cometer, assim, o Júnior estudou, você não estudou. Eu preciso nivelar, já que é uma classe de estudo, Pra né, cima. de que todo mundo estudou. Então, eu parto das perguntas, muitas vezes. Então, eu vou gerando esse entrosamento, explicando o contexto, aplicando, porque não é só explicar. Né? Não faz sentido você pegar Aplicar uma na questão, vida, né? aplicar, trazer para o Isso aí. século XXI, Para que na que serve? vida O que daquela Paulo pessoa. tem a ver comigo hoje? Isso. E É. também você ter a capacidade de destrinchar alguns termos, talvez até fazer um material auxiliar. A Sim, gente tem sim, disponível, sim. mas você criar um material auxiliar que comunica com a realidade do teu público. que Contextualizando facilita com a tua própria igreja. com a sua própria igreja. A E isso pergunta- dá muito certo. A Dá pergunta muito que certo. eu ouvi e ouço ela de vez em quando, né? Que a minha esposa sempre fala que assim comigo. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? É. A pergunta que Essa é fazer essa é a todo dia. pergunta, né? E aí eu tenho que me colocar assim, se aquela pessoa está a ponto de não estar estudando a lição, como Jesus ajudaria aquela pessoa? Será que ele marretava aquela pessoa ou ele ia tentar acolher aquela pessoa? E essa pergunta mexeu muito comigo. Ela me faz de vez em quando. E aí? Beleza, essa é a tua posição, mas e o que Jesus faria se ele estivesse no teu lugar? Aí você volta e você, opa, então eu tenho que ser outra pessoa de outra atitude. Então é isso que a gente tem que gerar na escola bíblica. É fazer com que as pessoas entendam que a gente está se colocando no lugar dela. Não é ali um professor e um aluno, não. Não. Mas deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Sim. A gente tem alguns pontos aqui que eu queria falar. Eu queria falar sobre o ambiente. A gente falar sobre escola bíblica é muito mais forte para mim eu pensar na igreja, naquela escola bíblica da lição bíblica, né? Mas é claro que a gente tem a classe do MCA, a gente tem a classe dos adolescentes, tem a classe do discipulado do doutrinal, né? Enfim, pode ter outras classes que a gente não saiba, né? Uma classe jovem, né? Enfim, mas o ambiente para essas classes, como é que ela tem que funcionar? O que seria esse ambiente? Eu acho que ele vai muito de acordo com a realidade da tua igreja, né? Porque tem igreja que só tem o templo. Como é que vai fazer? É muito difícil isso aí. É uma das questões mais difíceis, né? Mas quem sabe, se alguém, aí não sei a realidade, tivesse uma casa próxima e que pudesse realizar a escola bíblica dos jovens ali. Abrir, né? Abrir durante a semana. Ou até no sábado. Sim. Até no sábado. Quem sabe antes ou depois do culto, né? Numa hora ali. Mas você está falando, então, que por eu não ter um espaço, eu fazer em outro horário. É porque a pessoa talvez pode pensar que a escola bíblica só funciona naquele formato ali, tradicional. Que é o tradicional, né? E não funciona. E nem sempre. Às vezes funciona durante a semana. Então, se você tem uma classe jovem funcionando durante a semana, aquele jovem pode até frequentar o templo também, mas ele já pegou o que ele queria lá. A gente chama de PG, mas esse PG poderia ser uma escola bíblica. Entendeu? Eu estou falando de uma igreja que só tem o templo ali e precisa atender uma demanda de jovem. Agora, se você tem somente um jovem, só tem pouco jovem, você tem que estudar. Vai tomar um café com ele, vai... É isso aí que o Marco um está momento falando. de você se entrosar com ele, ensinar ele num café. Agora, se você tem ambiente, você usa, né? O que você vai usar? Você tem uma televisão, você pode passar um slide, você não pode passar slide, mas você pode passar um e-bookzinho para a galera. Isso que então, todas as ferramentas, eu gosto de quadro, cara, eu gosto de quadro. Nós colocamos 3 quadros de vidro lá nas salas lá, porque eu gosto de planejar a aula, eu vou desenhando, vai facilitando, entendeu? Cada professor vai ter seu estilo, o importante é você tentar se adequar ao teu ambiente que a tua igreja proporciona. Isso que o pastor Cláudio está falando é muito importante, porque eu fui muito tempo de Santa Cruz, e Santa Cruz tinha um templo pequeno, e aí muitas das vezes eu tinha que dar aula ali na cozinha da igreja.
Então, muito apertadinho. Hoje não, graças a Deus, alugamos um lugar maior, tem várias salas ali, e ali pode ser dividido. Bênção de Deus. Mas antigamente era assim. E aí, o que nós criamos como estratégia, eu e Denise? Nós criamos de trazer os jovens para nossa casa. Aí. Durante a semana. Tipo, o que eles faziam? Iam para sexta-feira. Deixa de ser escola bíblica? Não deixava, porque a gente passava, a gente estava ali, e a gente passou a identificar muitas dificuldades. E a gente falava assim, rapaz, ó, por que fulano tem essa atitude? E a gente começou a identificar, porque a gente chamou as pessoas para perto. E é isso que a gente tem que implementar. E a gente cai na dificuldade de algumas igrejas, né? Infelizmente, nem todas têm salas, têm divisões, mas tem estratégias. O Espírito Santo está aí para isso. Porque não vai vir uma ideia brilhante, a gente não vai inventar a roda, ela já está girando. O Espírito Santo só vai te dar a velocidade em que ela vai girar. E a estratégia para a direção que ela tem que ir. Mas aí não é pecado eu passar a lição, então, sem ser no sábado de manhã, 9 horas da manhã? Não é. Embora alguns pensem que é, né? Morte. Não seremos fulminados. Não pode vai ficar ser excomungado? Não vai... Não. A gente passou pela pandemia e nós aplicamos a lição pelo Zoom, né, lá na igreja. E foi a lição e funcionou. Mas a pandemia acabou, irmão. Acabou, não, tô falando, mas ainda funciona a ferramenta, né? Eu acho que, se for aplicável, é claro que a gente vai estudar sempre a forma de aplicar, né? E não vai ser a minha realidade, não é minha realidade de piedade nem de Rio das Ostras. Mas a gente precisa entender, o que ele falou ali, ele estava fazendo a escola bíblica na casa dele. E alcançou, não alcançou? Muito. Então, no sábado ele não conseguiria, porque é difícil, gente, uma classe atender a toda a demanda. O jovem precisa o jovem hoje ele precisa de uma classe diferenciada. Não tem jeito. De alguém que possa falar a língua dele, né? A língua dele. Isso aí já não está nem na questão da idade do professor. Está na questão da linguagem que ele vai alcançar. Do aprofundamento que ele procura, do conhecimento. Uma das questões que já foi levantada é o seguinte, que quando você trata de adolescente e de jovem, parte do princípio de que eles são desinteressados. Eles querem o básico. Eles querem a aguinha, um mingauzinho ali e tal. Não. Eles querem profundidade, eles querem entender, de fato, ainda mais hoje, que Mas tem que pegar a forma deles. Isso, trazer para a realidade deles. Aí, de repente, Marcos, o professor está preocupado. Como é que eu vou atingir ele? Cara, tem muito material. Tem muito material. E aquilo que a gente já falou aqui, né? O o cara ser aplicado aos muita coisa estudos. Boa. É o cara estudar, é o cara se desenvolver. Você tem livros bons que vão te ajudar. Então, assim, hoje não é desculpa. Porque, assim, irmãos, Mas as pessoas têm preguiça de ler, fala a verdade. Tem preguiça de ler, mas tem vídeo, tem tudo. Para alguns é um fardo. Eu vou falar que quando eu comecei a ler, isso para mim era difícil, porque eu não tinha costume. Agora eu gosto. Mas, esquece. Hoje você é um teólogo, né? Você aqui é um teólogo. Prometido. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Eu gosto de ler muito a Bíblia. E aí eu pego algumas coisas da Bíblia que são algumas coisas que me despertam. E aí, acho que Deus tratou nisso comigo, assim, dessa forma comigo. Tem alguns pontos da Bíblia que eu vejo e falo assim, por que desse vinagre que deram para Jesus? Mas aí, olha só, vou falar para você. A gente, quando a gente cobra muito da igreja a capacitação. E a igreja tem que fornecer a capacitação. Mas se a igreja não fornece a capacitação, o que a gente faz? Busca. A gente não procura também? Procura. Então, assim, desde o princípio, tudo que eu me envolvo... Quando eu fui a primeira vez trabalhar com adolescente, cara, eu comprei uns 4 livros sobre adolescente. Eu não tinha quem me informasse. E comecei ali. Eu busquei algumas pessoas que entendessem do assunto, psicólogos. Você tem ferramentas gratuitas hoje em dia. Muita. Né? E eu peguei e entendi como funcionava, até a neurociência eu fui buscar, né? Como funcionava o cérebro do adolescente. Por que ele se comportava assim? Então, o que falta? Hoje, você fala assim, ninguém me capacitou. Eu entendo que a igreja precisa. Eu acho que é uma função da igreja. Mas, se não funciona... Tem que ter um interesse. Você não pode se recuar e falar assim, poxa, minha igreja não funciona, então... É o seu ministério. Quando a gente está falando de professor, a gente está falando de um ministério pessoal. O meu ministério é o ministério de ensino. Eu me identifiquei, desde o princípio, com isso. Então, eu investi nele. Eu fiz teologia... Eu fiz curso, eu me capacitei. Até hoje a gente vai se capacitando, porque a capacitação não acaba. Também tem isso. Tem renovação, né? Tem Termina métodos. Nunca. Tem... É aquele velho ditado, né? O camarada que sabe que tem esse dom, que é aplicado a esse ministério, ele nunca para de se atualizar. Não vai parar. E é uma questão para a gente questionar. O dia que ele parar, ele morre. Isso. É uma questão para a gente questionar a nossa vocação, o nosso próprio ministério. Assim, beleza, eu estou de frente nisso aqui. Mas como que está a minha vida de estudo?
Se parou, se eu parei no tempo... Você não tem vocação para isso. Não tem vocação. Está mais que provado que aquilo ali não é... mais uma pá de cal, né, em cima daquele ministério ali que está fadado. Esse ambiente que você está falando, pode ser... Você pode ter pessoas que te auxiliem. Por exemplo, o Júnior chegou na igreja agora. Então, o que eu faço? O Júnior não se aplica direito à escola bíblica, mas se eu mandar umas 3 pessoas para a casa do Júnior, e ele tem comunhão com essas pessoas ali, e ali a gente passa a lição, ou nem que seja a lição, Um estudo. Não, doutrina, não precisa ser o pastor, passar o doutrinalis, mas você tem pessoas capacitadas, manda essas 3 pessoas que têm afinidade, ali ele vai aprender ali. A gente está com muita visão tradicional da igreja. Isso atrapalha a gente. Atrapalha. E andar, sabia? Um bom aluno de escola bíblica, pode ser usado para passar um doutrinal, Sim. Falar de temas relevantes para a igreja, e a gente pode confiar. E quando você vai passar camarada. um tema, você precisa entender aquele tema. Isso, tem que... Profundamente, ainda tem isso. Então é como quando eu falei que você não precisa ser teólogo, eu não estou falando que você não precisa estudar, claro que você precisa. Sim. Mas para você dar uma lição, você precisa conhecer aquilo que você está passando, aquilo é suficiente para você começar ali, abrangente, ali dentro daquele tema ali. Se você falar, outra coisa, não, a gente vai falar sobre esse tema. E não tem problema você dizer, eu não domino isso, até hoje eu falo isso, né? Quando alguém traz uma questão, ontem mesmo alguém falou comigo sobre uma questão, eu falei, eu preciso rever. De repente a pessoa fala, mas como assim? Eu estudou 4 anos de teologia. Eu falei, não, irmão, eu preciso rever isso aqui. Me dá um tempinho que Minha eu vou preparar. mente não é um tera de... Cara, não igual gravou contador, nada. O cara Gravou chega nada. para você e A fala Covid assim, quanto aí, é a ó. raiz de não sei quantos? E fica assim, cara, não sei. Ué, mas você não é contador? Calma. A gente tem que não sou rever calculador. para dar respostas precisas. Aí, se você fizer naquele erro de você, não, eu sou o professor, Eu vou então dar eu na tenho que dar a hora. resposta. Na Aí você hora. inventa a resposta. Pior Quando você coisa olhar, que pode você lê o versículo, você não lembra mais como é você... Porque é natural, gente. Você não percebeu o detalhe do versículo, aí você deu uma resposta errada. E você vai ser questionado por isso. Então, é muito melhor você falar assim, poxa, olha só, eu preciso rever esse negócio, tem muito tempo que... Às vezes você está vendo a novela lá da Record, eu gosto, né? Misericórdia. Aí alguém pergunta assim para mim, eu gosto. Alguém pergunta assim, tá na sala ali, coisa e tal. Mas isso aconteceu mesmo? Aí eu falei, não, tem que dar uma olhada de novo para ver se aconteceu mesmo. Porque, gente... 90% Ei, não. pastor, 90% não. E o legal de a gente entender isso é que quando as pessoas fazem essas perguntas... Espero que não dê problema esse negócio de gostar de ver a novela da Record. Quando as pessoas fazem as perguntas, é porque elas já estudaram a pergunta. Hoje a gente está muito assim... É igual a pessoa vai procurar um médico. Já viu quando a pessoa chega no médico? Doutor, tô com uma dor aqui, mas eu vi no Google que a dor é isso, isso e isso. Então o senhor pode me receitar tal remédio? É o que eu Não, tô falando que Aí o médico fala assim, pra que eu estudei? O pessoal que vê Grey's Anatomy acha que já está habilitado. Né? Então, acontece muito isso. A pessoa, quando vai numa escola bíblica, se ela tem alguma dúvida, ela já procurou. Ela já foi numa ramificação. E temos que orar para que essa pessoa tenha ido numa ramificação cristã. Porque se ela foi Igual você chegar assim para mim e falar assim, como já aconteceu. Irmão, eu vou arrumar um emprego, mas tem que trabalhar sábado. O que você acha? Irmão, eu não tenho como te dar outra resposta, dizer que trabalhar no sábado não pode. Só que é o seguinte, é a tua vida, entendeu? É você que vai resolver. É o teu Eu calo. não posso interferir, só que a palavra, eu não vou dizer, a palavra diz isso. Não tem outra coisa. Então, a gente falou num episódio aqui com o pastor Sandro, né? O pastor Sandro veio contar a história dele, né, e tal. Acho que é o 27, episódio 27, se não me engano. E aí ele fala justamente sobre esse ponto. E aí eu acho que também tem a ver com a escola bíblica, com a lição, a gente falando aqui sobre a importância do professor acompanhar o aluno. Às vezes a pessoa está buscando uma resposta para aquela atitude que ela quer ter. A resposta vem então da eu pessoa. quero vamos botar aqui, né? Eu vou falar até pastor Francisco está aqui, quem não sabe, pastor Francisco está ali, mas ele está prestando atenção na gente, então eu posso falar. A gente sabe aqui que a igreja está buscando uma posição em relação a tatuagem, se pode, se não pode e tal, e não é nesse ponto que eu quero tocar, mas eu quero dizer assim, vamos supor que eu seja favorável a uma tatuagem, então eu quero me tatuar, mas eu sei que meu pastor não é favorável. E aí, eu vou, ao invés de eu consultar o meu pastor e falar, pastor, por que o senhor acha que não é? Por que o senhor acha que não deveria? Né? Ou vice-versa. Às vezes eu quero confrontar alguém que acha que é permitido, eu sou contrário, e o pastor seja
seja mais aberto e acha que isso não teria um problema. E aí, ao invés de eu consultar o meu pastor para saber qual é a opinião dele, ou talvez até, como a gente está falando aqui da escola bíblica, consultar o meu professor, o cara que tem mais conhecimento, né, que tem conhecimento teológico, talvez, no caso de vocês dois aqui, por exemplo, eu vou achar uma fonte na internet de um cara qualquer, de outra denominação, de outro pensamento, de outra Perigoso linha, demais. que ele pensa conforme eu penso. E aí eu sigo não conforme a minha fé, a igreja... Como a cabeça do meu corpo pensa, como, né? como o pastor que está ali para me auxiliar, ou o meu professor de escola bíblica que pode me ajudar. E aí eu vou atrás de fontes que, sabe, não vão construir nada positivo para mim. Ou vão desconstruir ou acabar, né, com a visão que eu preciso ter, que é a visão conforme a igreja onde eu congrego. Então, o pastor Sandro até fala aqui, né, que a maior dificuldade é essa, que a pessoa vai atrás de fontes que estão fora. Hoje está fácil. Eu acho até que é legal ele buscar fontes de outros conhecimentos para ele pesquisar, para ele ver qual é a visão, né? Outro dia eu estava até conversando com o pastor Celso, eu fui na casa de uma pessoa e a pessoa veio falar sobre Apocalipse comigo, sobre o fim dos tempos. Eu nunca tinha percebido a visão que aquela pessoa tinha dado. Eu nunca ouvi falar, porque ela falou que Jesus ia vir. Na verdade, a gente tem ali sobre o milênio, é um assunto até difícil, né? A gente tem a questão da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. Para ela, não. A primeira ressurreição é que Jesus vem, aí Jesus vem para a Terra como se fosse um grande governante mundial, e ele passa a governar todo mundo na Terra. Então, a gente vai ficar aqui, a gente não vai para o céu, não. A gente vai ficar aqui. Cara, eu nunca ouvi falar isso. Eu falei, olha, desculpa, mas eu nunca ouvi falar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu conversei com o pastor Celso até falou que sim, que ele ouviu falar, já tinha escutado falar. Mas eu nunca ouvi falar. Aí ela até me passou um vídeo no YouTube de um estudo bíblico da igreja dela, né? E ele falando lá, e eu fui até anotando, pesquisando, estudando. Falei, cara, e é louco mesmo. É um pensamento bem fora, assim, do comum. E ele usando os textos lá, e os textos estão lá, né? Mas precisa avaliar o contexto e tal. Porque a doutrina é complexa, né? Mas, cara, é muito mais difícil entender o que ele está falando. Do que entender a Bíblia. Do que entender o milênio, conforme a gente estuda. Mas é porque, às vezes, as pessoas elas fazem tanta manobra para... basicamente, eu tenho uma ideia. Mas eu preciso validar essa ideia. Fornecer a tua ideia. Aí dá trabalho isso aí. E isso que o pastor Jefferson falou das pessoas pesquisarem, né? Em outras ramificações, nós que estamos aí trabalhando discipulado e a escola bíblica, nós temos que ter ética, que é o que nós temos, né? Eu vejo isso muito na nossa igreja, é ética. Eu não, assim, pelo menos nunca vi um pastor nosso falando mal de tal fulano ou não, nunca vi. Mas eu acredito que a gente tem que bater na tecla, olha só, cara. Beleza, você pesquisou esse cara, né? Então vamos lá. Pegar um ponto dele que é muito crítico, que esses caras sempre têm um ponto muito crítico, e falar assim, e debater, já que você conhece aquela pessoa, com uma coisa que ela está vivendo. E aí, ele pensa isso. Cara, outro dia eu vi um grande teólogo aí, ele falando sobre que Jesus não faz mais, que não existe mais milagres hoje. Deus não faz mais milagres hoje. Sensacionista, né? Não é? E é um grande teólogo, cara. Eu tenho um livro dele em casa, tenho uns 2 livros dele em casa, e, cara, eu falei, pronto, deu pau no velhinho, o velhinho deu ruim, e agora tá falando loucura, porque a gente sabe que ainda faz milagre. Só que a gente vai atrás, a gente olha muitas das vezes e não faz essa crítica. Né? E a escola bíblica, ela traz, se a gente pegar as lições bíblicas da nossa igreja, né, essas lições bíblicas que são tratadas no sábado de manhã, às 9 horas da manhã, que vocês querem acabar... Imperado já tá às 10. Aí, olha lá, já é 10. Diz que acho que é 9h30, né? Olha lá. A gente chegou a 10 ainda não. Estamos quase lá. Falta meia hora. Aí, a gente pega as lições bíblicas, elas são profundas. Sim, muito elas profundas. São muito detalhadas. Ela não pega um tema e debate um tema... É você pegar Filipenses e jogar para 13 lições. Pois é. Pois é. E aí você vai ter esses estudos todos e... que são profundos, que são detalhados, que têm referências de livros, porque às vezes vocês estão falando aqui, você lê a lição, mas tem a referência de um livro ali, por que você não comprou aquele livro lá e vai dar uma lida para entender melhor sobre o assunto? Né? Se você tem uma dificuldade maior, você quer aprofundar no assunto. A gente teve as últimas lições, não vamos pegar todas as lições,
Mas se você pegar as 3 últimas lições, não tem como você sair dali sem entender algo diferente daquilo que você entendia antes. E tudo eu acho que parte tudo de uma questão de maturidade, porque um bom aluno de escola bíblica, obviamente, ele vai chegar a uma maturidade de conhecimento e tudo mais. Isso vai facilitar para ele justamente nessa parte de ter acesso a conteúdo. Ele não vai ficar preocupado, queria ir num congresso tal, mas eu não vou porque o pessoal de lá pensa diferente de mim. É natural, o mundo é assim, as pessoas pensam diferente da gente. A diferença é que a gente precisa estar firme, convencido e saber defender no que a gente Ou seja, quer. a gente vai se colocar no meio da guerra, mas com escudo. Isso. Mas o que acontece muitas vezes a gente se priva de estar no meio de gente boa, que tem bastante conhecimento, de um congresso muito bom, interdenominacional, de igrejas co-irmãs, que acrescentaria muito. É muito legal. Particularmente eu já até comentei com o Júnior, falo assim, cara, deve ser muito bom você ser um pastor promessista e você ter um amigo, um pastor presbiteriano, um pastor batista. Então, precisa ter essa. Por quê? Porque é no contraponto dele que você vai aprender, talvez você vire uma chave para um defenda até entendimento. melhor, né? Isso se defenda melhor, é a questão da apologética. A gente precisa ser sim. confrontado justamente para poder gerar Sem um confronto argumento não tem melhor. crescimento, O confronto ele gera o crescimento. Então, às vezes, a gente fica muito as pessoas acreditam que ficar muito no seu mundinho protegido, elas estão protegidas, mas na verdade, às vezes, na maioria das vezes, elas estão mais expostas do que elas acham. E a ideia não é o que eu tenho como ideia não é você estar protegido. Porque você está dentro de uma escola bíblica, com o pastor Cláudio, com o Mike, contigo, que a gente pensa, a gente tem o mesmo pensamento, a mesma linha teológica, a mesma doutrina, beleza, bacana. A gente só está trocando ideia. O ideal é você se colocar no meio do fogo mesmo. Cara, eu vou ali naquele lugar onde as pessoas pensam diferente de mim, porque eu quero saber o que esse cara... Da onde que ele tirou essa ideia? Por que ele tirou essa ideia? Ele pegou na Bíblia? Tá, me mostra, cara. E quando você vai ver, tem um ponto na Bíblia em que ele viu uma vírgula, beleza, mas vamos ver o contexto. Então você passa a entender. E esse fato de você não ficar na bolha da sua própria igreja, a gente sempre conversa isso. Isso é muito bacana. Lógico, você tem que tomar muito cuidado para você não trazer fogo estranho. Porque isso aí você tem que estar muito firme no que você entende, muito aprofundado. É a casca que você falou, né? A casca, que você não vai gerar naquele 1 hora, na convivência. Você tem que estar muito cascudo mesmo para você poder entrar naquele lugar, olhar, trocar ideia com aquele amigo teu pastor, que seja de outra denominação, e aquilo não afetar a tua mente. Não afetar o que você conheceu e o que você aprendeu. Eu tive uma vivência com um amigo pastor meu, faleceu, e ele falou assim pra mim... Você já percebeu que os amigos pastor dele tudo morreu? Meu Deus do céu. Já é o segundo que morreu. Não, mas é o mesmo. Vocês são amigos desse cara? É o mesmo. Foi uma perda... Nem conheço. Foi terrível. Mas ele falou assim pra mim, assim, cara... Eu comecei a frequentar ele falou assim, cara, você é um problema pra mim, cara. Eu falei, por quê? Ele, cara, não tem como. Você quer esquecer de tudo que você aprendeu? Eu falei assim, não. Ele... Então, cara, não dá pra gente... Você entende? Eu dei uma lição bíblica para ele. Você arrumou um problema pra ele. Uma lição bíblica nossa para ele. E aí, quando chegamos na igreja, a Denise está ali, e ele falou assim, Manel, eu preciso ter um gabinete contigo. Eu falei, beleza. Aí ele entrou na sala, ele falou, vem cá, o que é isso aqui? Eu falei assim, a escola bíblica. A escola bíblica, no caso dos pastores. Então eu falei, não, dos membros. Aí ele falou assim, não, tá. O membro que vai ser pastor, eu falei, não, dos membros comuns. Os nossos pastores desenvolveram essa lição e a gente passa na escola bíblica para toda a membresia, para a nave. Ele falou assim, não. Cara, mas aqui tem coisa que eu aprendi, tipo, que eu debati na minha escola de teologia e, cara, isso aqui a gente não passa para ninguém porque é complicado. Eu falei, não, mas ali... Ele falou assim, cara, faz o favor, sai de perto de mim. Então, tipo assim, você vai entender, beleza. Fazer uma piada, mas não dá pra fazer não dá. Convivemos, cara, eu aprendi muito. Sim. Tem coisas que eu trouxe pra minha vida. Sempre aprende. E se eu não tivesse com ele, cara, eu falei assim, Sempre caramba, aprende, cara, É uma coisa foi que um divisor. A gente às vezes não para olhar, mas e a gente não sabe assim ao todo, né? A gente só quando a gente vai encontra alguém é que a gente vai saber. Tem igreja que saiu da nossa e ele compra a nossa lição para passar. Ele passa a nossa lição. Sim. Ele não pega a lição do CPAD, ele não pega a lição de outra editora, ele pega a lição da nossa igreja, ele vai comprando a lição da nossa igreja e vai aplicando na igreja dele.
Uma coisa interessante que eu aprendi com o Tim Keller, em 2019, teve um congresso aqui chamado City to City. Ele virou uma chave na minha mente, que ele diz o seguinte: diversas denominações existem, né? O propósito de Deus, para que ele permita que existam diversas denominações, é para que diversos tipos de povos sejam alcançados. Então, quando a gente pensar, para a gente pensar nisso, olhar a outra pessoa, que talvez seja de uma Mais outra cuidado, denominação, com mais cuidado, com misericórdia. Sim, Né? Não é porque ele não concorda com o meu ponto, não é porque o cara acha que o sábado é o domingo, que eu vou olhar para ele assim, Com cara... desprezo. Vai tirar eu o vou cara do desprezar céu. o cara, eu vou tirar o cara, porque não faz sentido. É justamente os pontos de atrito que faz a gente crescer. Então, a gente pensar que, enquanto servos, nós estamos todos no mesmo nível. Você pode guardar o sábado, outro pode guardar o domingo, mas somos todos servos. A minha denominação não é melhor do que a sua, porque eu faço isso, e nem a sua é melhor do que a minha, porque a gente não faz. Nós estamos todos no mesmo patamar. A sua denominação, ela foi dada por Deus na intenção de que um povo fosse alcançado, né? E a minha denominação foi dada por Deus na intenção de que o nosso povo fosse alcançado. Então, ter esse cuidado, virar a chave, porque senão a gente pode incorrer num grande problema, né? Eu não sei se a gente já teve isso de a minha denominação é a correta, é a que salva, né? Embora seja, nós compreendemos isso biblicamente, a gente precisa evitar os extremos para não incorrer num erro. Né? É porque as pessoas estão sendo construídas com conhecimento, E são muitas construções, que se você e vai a conversar pessoa não com chegou no pessoas... nível de conhecimento, Se você vai conversar com pessoas Então- de outra igreja, você vê que elas têm um conhecimento, que elas podem te passar algumas visões. E aí nós temos que ligar aquela chave, né, da casca e, calma aí, isso aqui eu posso adotar, isso eu não posso adotar. E a gente desperta na pessoa, Isso. entende. E se você imagina, se o nosso pastor saiu de onde? O nosso pastor fundador. Você está entendendo? Então, nós não podemos ter um... Qual foi a base dele? Qual foi a base? Só ligou uma chave, olha. O Espírito Santo incomodou, ele o que foi lá, faltava. buscou, Era foi o o que que... faltava. Então, a gente não pode ter o preconceito, o Mike Não, falando, não. a ponto de falar assim, cara, eu não quero nem conversar com esse cara. Não, eu quero estar perto desse cara porque eu tenho que entender o que ele tem de base para ele debater contra mim. Já cascudo, Né? Preparado. Isso, lógico. Você não vai lá, não vai pisar de Não, bobeira, em porque senão aí falso, você vai mais... Uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né, é que, assim, isso que eu disse, da gente entender as outras denominações para que diversos outros tipos de povo fossem alcançados, ela não pode dar margem para a gente abraçar, né, qualquer coisa que é colocada por Só aí. porque está falando de Jesus, né? Isso. A teologia, ela classifica isso como igrejas co-irmãs. Igreja co-irmã é aquela que a Bíblia, e apenas a Bíblia, é a sua única e exclusiva fonte de conhecimento. Né? É autoridade, é a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Não existe revelação antes, não existe revelação depois. É o que está ali. E ponto. Então, a gente enxerga uma igreja co-irmã, a igreja que compreenda isso. Pontos doutrinários são detalhes importantes, firmes, são detalhes. A gente precisa atentar a isso. Então, eu não posso simplesmente dar o meu braço, a minha mão, para um grupo que fale que só porque fala de Jesus. Porque às vezes fala de Jesus, mas fala que ele é só um profeta. Fala de Jesus, mas fala como se ele fosse somente um simples homem. São questões que a gente precisa forjar na escola bíblica, porque isso é muito sério. Falta interesse do aluno em buscar esse conhecimento? Em parte, sim. Em parte, falta a dinâmica do professor e conhecimento do professor, essa sensibilidade, vida na vida. Em contrapartida, falta esse interesse. Você vai ter aluno desinteressado, né? Isso. Mas eu acho que nem tanta carga é do aluno, não. Mas, em alguns momentos, mais desinteressados do que interessados. Mas acredito que isso seja uma construção, um quebra de paradigma Se você tiver um professor já alinhado com esse pensamento que vocês estão falando, você vai ter mais alunos interessados. Você vai ter mais alunos interessados. Sim, com certeza. Porque provavelmente você trabalha com ele, você discute com ele, você conversa, você fica colocando aquela pulguinha atrás da orelha para ele poder entender melhor, para ele poder investir mais. É porque assim, já pensou num professor ir na casa do aluno e perguntar para ele por que ele não vai para a escola bíblica? Não julgando, mas... Querendo entender. De forma amorosa, de forma... Como eu consigo te alcançar? Te ajudar. O que você gostaria? Qual a tua visão de escola bíblica?
De repente, ele não vai mudar nada, assim, mas só com uma pergunta o cara já levou ele para a escola E bíblica. talvez isso não seja tão praticado porque é uma obra que as pessoas não vê. Eu acho que Não nem é enxergam. muito praticado mesmo, não, mas... Não é muito praticado porque justamente as pessoas não enxergam isso que eu faço. Então, é mais tranquilo eu chegar ali no meio do povo e falar assim: ei, Júnior, o que você precisa que eu te ajude? Porque às vezes isso é um problema de ego. Sim. É um problema de ego inflamado. Eu faço porque me dá visibilidade. Porque estão vendo. Me dá voz. É. Mas quando aquilo ali acaba, eu não estou nem aí, porque não traz nenhum benefício para mim. Então, é um trabalhar de ego. Assim. E a questão dessa que o pastor Jefferson colocou é justamente isso. A gente precisa construir uma classe relevante para cada tipo de público e cativar esse tipo de público. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que hoje elas estão tendo oportunidade de estudar, né, um conteúdo mais condensado, que vai dar uma base firme para ser uma futura esposa melhor, uma mãe de família melhor, ser um discipulador do seu próprio filho melhor, mas que preferem estudar com uma classe que ainda bebe, que tem um conhecimento básico. Então, assim, é um camarada que teve esse conhecimento básico lá atrás, que cresceu, mas ainda continua apegado ao básico. Aham. E isso é uma chave que precisa mudar. Porque se você é criança, você vai consumir alimentos classe de de criança. criança. Mas se você é adulto, você Tem que, né, precisa consumir alimentos de coisa adulto. melhor, Que é isso que vai te dar sustância, isso que vai te dar fibra, o que vai gerar essa casca que o Júnior fala. Beleza, olha aí, ó. E você que está em casa aí? Eu acho que já temos aí muitos assuntos que você pode refletir sobre a igreja, no sentido da escola bíblica, do estudo, né? O estudo pessoal, o estudo... você como aluno, você como professor, fazer esse acompanhamento aí dos alunos, né? Usar isso como ministério. Quantas coisas nós falamos aqui. E se você quer algum assunto aí, eu te recomendo você colocar aí recomendação aí sobre algum tema, até dos temas que a gente falou aqui, que quiser se aprofundar, nós podemos trazer aqui um novo episódio onde a gente fala mais profundamente, né? Mais alguma coisa? Vocês queriam acrescentar mais alguma? Se eu puder indicar para os professores, que hoje a gente está nessa posição, né? Obviamente, é sempre aluno, mas em alguns momentos na posição de professores, eu indico que vocês se apliquem mesmo à leitura das Escrituras, à oração, porque a posição que foi dada a você é isso, de ensino. Então, se aplique ao seu ministério, cuide disso. Adquira bons comentários bíblicos, adquira dicionários bíblicos, adquira bíblias de estudos, leia artigos. Hoje a gente tem uma fonte muito boa de diversos artigos. Nós temos um blog do Voltemos ao Evangelho, nós temos a nossa própria editora Editora Promessa. Promessa. Tem a TV Promessa. TV Promessa, nós temos Muito o conteúdo. blog da Monergismo, que traz um material condensado. Então, é para você, como professor, criar fibra para você conseguir ajudar a formar fibra no seu aluno. Então, isso é você executar de maneira correta e da forma que Deus espere que você aplique essa questão. Certo. Meu recado é que é para o pastor da igreja, né? Pastor. Que ele pegue os seus professores e aqueles que podem ser um professor, reúna eles e faça ali um bate-papo igual nós fizemos ontem, de maneira particular com a sua igreja, porque, como eu digo, de ontem não resolveu nada, só trouxe problema. Porque a intenção era essa, né? Mas que você pegue ali o seu grupo de professores e discuta escola bíblica. Pense direitinho, à luz da Bíblia, você vai trabalhando ali, e eu creio que a igreja, que o professor, junto com outro professor, ele vai renovar a sua esperança e não vai se sentir sozinho, não. E no demais que precisar, o Ministério do Ensino está aí para oferecer. Então, eu queria até falar, né, que o pastor que quiser buscar aí, até porque Temos materiais, por ausência ao encontro de professores de escola bíblica, se você quer algum suporte, alguma orientação, algum direcionamento, você poder procurar aqui a gente libera o material. o Ministério sem problema de nenhum. Ensino. O Ministério de Ensino ou ainda é Setup, que fala Setup? Agora você Rapaz, eu acho que é o Ministério do Ensino. Depois a gente vai perguntar. Mas assim, Mas, não somente de ir levar capacitação, mas vamos dizer que o Mike ali, que é um cara que a gente estudou junto, né? Chega ali, poxa, Cláudio, eu quero esse material teu para eu passar. Eu passo o material para ele, o slide. poder também ter uma conversa, uma consultoria, falar por WhatsApp. Tem que chamar o Cláudio aqui, que está com a agenda, coisa e tal, ali, esperar a data tal. Não, ele pega o meu material ali, bate um papo comigo, eu entrego tudo para ele. Você está fazendo consultoria via Zoom, que eu sei também, Faz né? consultoria.
Olha aí, ó. Tudo para melhorar a igreja local, cara. Se você não se prontificar, talvez você tenha um chamado aí para estudar mais, você tem interesse em aprender mais, isso já é Deus te chamando para você ganhar mais conhecimento e depois replicar esse conhecimento para a igreja, para os irmãos, ajudar alguém a ganhar um entendimento. A gente falou aqui sobre escola bíblica, no sentido, né, na escola bíblica às 9 horas da manhã, apesar de ter gente aqui que quer mudar, mas pode ser também um estudo bíblico na casa de alguém, você fazer um estudo, né? Falou-se aqui sobre estudo para os adolescentes, para os jovens, em outro horário, né? Poder marcar um horário dentro da casa, o Júnior até falou sobre a casa, e poder fazer esse estudo bíblico num outro horário, mas talvez de repente trazer mais profundo, né? Fala sobre pontos doutrinários, inclusive, ou até mesmo o trilho do discipulado, que é uma ferramenta que a igreja tem, uma ferramenta fantástica, que não é tão profundo, mas traz todos os temas ali, todos os pontos relacionados à doutrina da igreja, vida cristã, salvação, o que mais? Esqueci aqui. Doutrina, vida, salvação... Igreja, né? Igreja, exatamente. Então, você poder aproveitar essa oportunidade, usar as ferramentas para você aplicar aí, ajudando a tua igreja, ajudando o pastor, ajudando talvez até o ministério do ensino, que tem na igreja, mas aí o camarada está sozinho lá, ele para administrar tudo e às vezes ele precisa aí de algum apoio, de alguma ajuda. Pensa nisso, reflete e tamo junto. Sexta-feira que vem, às 19 horas, nós voltamos, né? Sempre com um tema, sempre com um ponto, e nós estamos aí provavelmente nós vamos numa leva aí do Ministério de Ensino também, com alguns pontos para a gente poder tratar, ajudando a você, a sua igreja local também, a você como membro, a se aperfeiçoar e a contribuir com o reino. Eu sempre falo, né? Falo lá na igreja, falo com os irmãos, falo com as pessoas, que a nossa missão não é com a fachada da igreja, não é com o pastor, né? Não é com a igreja local, mas nós estamos numa igreja para podermos fazer a diferença lá e contribuir, porque nossa igreja faz parte do reino de Deus, né? Ela pertence ao reino de Deus. E você ajudando e contribuindo, com toda certeza, ela vai ter chance de crescer mais, de alcançar mais pessoas, de pessoas entenderem, compreenderem melhor a palavra e vai, com certeza, exigir mais de você conhecimento e dedicação. Faz a sua parte, irmão. Se você é aquela pessoa que tem passado a lição ali lendo, beleza, nós chegamos até aqui. Mas se você for lá no site da igreja, você vai encontrar dica, você vai encontrar um vídeo, você vai encontrar alguma recomendação para você fazer num determinado ponto da lição, você poder apresentar e isso criar já um dinamismo na sua escola bíblica. Você talvez não lê o texto, você partir do pressuposto, como nós falamos aqui, e passar já direto para as perguntas e ir fazendo um alinhamento ali para quem não estudou, incentivar, acompanhar as pessoas, saber por que elas não estão indo, por que elas não estão participando, né, mais ativamente da escola bíblica. Faz isso, irmão, com toda certeza você vai ver uma grande mudança na sua escola bíblica e nem vai precisar mudar o horário, olha aí, ó. Vai poder fazer 9 horas da manhã. E nem o dia, né, pastor? Nem o dia, hein? Nada de fazer durante a semana, olha aí. Não vamos ser fulminados. Até engasguei agora. Brincadeiras à parte, né, irmão? Os irmãos sabem que a nossa seriedade, o nosso compromisso é com a palavra. Amém. Nosso propósito aqui é palavra, que a gente aprenda, entenda, compreenda. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que tem um compromisso muito, muito sério com a Bíblia, né? E ela sempre avalia, estuda se aquilo que ela tem pregado, se aquilo que ela tem colocado no seu material, ela está de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, valorize cada material, livros. Você entra lá na editorapromessa.com.br, você vai encontrar lá livros, o Trilho do Discipulado, você vai encontrar lá um rico material, o Clarim, são materiais que nos ajudam a gente contextualizar os temas, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, e isso com certeza vai ajudar a tua vida. Beleza? Beleza? Beleza, irmão? Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Meu nome é Jefferson Pedro e até lá. Mas a nossa identidade pentecostal, ela tem que ser falada, né? O próprio pastor João Augusto, né? O encontro dele lá com o cocheiro foi importante nisso. A gente é pentecostal, a gente é batizado no Espírito Santo, os dons espirituais são muito... E eu com Juliana no carro, e com a Cleusa, e com Daniel, e eu com medo de colocar o carro
nas poças d'água que o carro podia ficar, né? Que eu não sabia a profundidade. Aí eu mandava Daniel tirar o tênis e ele ia andando por dentro da poça.